Amores, olha só o que a gente vai fazer aqui então. Para quem fez o bastidor, nós vamos chegar no mesmo ponto da mandalinha que a gente fez sem o bastidor, ou seja, na estrutura, né? Deixar a estrutura pronta para quem fez o bastidor saber aí fazer comigo também, ver como é que a gente utiliza ele, né? Vamos precisar também de 4 palitinhos, assim, como a gente fez, né? Sem o bastidor. E a gente vai fazer o seguinte, gente, 2 de cada vez nós vamos prender os palitos no bastidor. Ah, muito importante, quando a gente for usar o bastidor, a gente marcar o centro do palito. Se você tiver uma canetinha aí, é melhor. Deixa eu ver, ele tá aqui com 28, vou marcar aqui no 14. Dá só uma marcadinha. Vocês já vão ver por quê. Marquem o centro. Tá? Com uma reguinha. Porque na hora de você posicionar aqui o seu palito no bastidor, a gente tem que posicionar centro com centro, tá? Sem falta. Então, ó. Coloquei aqui. Vou prender um. Aqui vou prender outro. Com os araminhos de pão fica bem facinho. E ó, na hora que eu for colocar o outro, eu vou posicionar o centro exatamente em cima do centro do outro. Prende aqui. Aqui desse lado com o barbantinho, ó, a gente só dá um nozinho. Um lacinho aqui. Dá um nozinho mesmo pra não sair, depois a gente tira. Tá bom, então aqui, gente, ó, a gente vai começar a fazer o nosso quadradinho no bastidor, tá? Como eu falei pra vocês na primeira aula, esse aqui é de papelão, mas você pode utilizar qualquer coisa que você tiver aí redonda. Por exemplo, esse de bordado aqui também é ótimo. Aí a gente aprendeu a fazer as marcações, né, com a caneta certinho, divisão aqui da pizza. E aí você prende com alguma coisa aqui, com uma lãzinha mesmo, ou com os araminhos de pão, né, os palitos para que eles fiquem assim. E aí eles não saem do lugar, ó, tá? Eles ficam presinhos aqui e a gente tem mais liberdade para tecer sem eles se deslocarem. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que é. Vou pegar aqui essa linha pra começar. Ó, a gente vira pra trás, né? Agora que a gente vai definir que esse lado aqui é o de trás. E amarra nossa linha em qualquer um dos palitos. Com um nozinho. Deixa bem juntinho lá do centro o seu nozinho, tá? Vira pra frente. E, gente, é a mesma coisa, só que o que acontece? Se você tiver aqui, ó, com uma lã nova, assim, ó, bem grande, talvez seja legal você cortar aí uns 3 metros pra trabalhar, assim, com menos, ó, tá vendo? Porque senão a gente vai ter que ficar passando a lã, assim, por dentro dos buracos. Aqui no meu até dá, mas não é tão eficiente. Pega assim, ó, corta do rolo, tá? Uns 3 metros pra gente fazer, ficar mais fácil da gente passar. E o que a gente vai fazer? É a mesma coisa, a gente vai dar uma volta em cada palito. Então, ó, vou dar uma volta aqui nesse primeiro, né? Agora, vou dar uma volta aqui no segundo, ó. Vou dar uma volta aqui no terceiro. E vou dar uma volta aqui no quarto. Ó, o bom é que no bastidor eles não saem do lugar, tá vendo? Vou dar uma volta de novo no primeiro. Olha só que facinho, gente. E o que é uma volta, né? Lembrando, uma voltinha é uma voltinha simples mesmo. Aqui dentro do bastidor, ó, a gente basicamente, ó, segurando aqui meu montinho de lã, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma volta nesse palito. Basicamente é isso aqui, ó. Tá? Próximo, sempre por cima, tá? Ó. Por cima, por baixo do palito. Próximo, por cima, por baixo do palito. Próximo, por cima, por baixo do palito. Próximo, por cima, por baixo do palito. Próximo,
Vai ajeitando aí, por cima, por baixo do palito. Viram, gente, como é a mesma coisa, só que agora fica mais fácil da gente segurar aqui, né? Mais fácil assim, né? Ele fica mais retinho, fica sem se mexer o palito. E isso garante que você deixe a geometria da sua mandala aí perfeita. Aqui também vai acontecer aquilo de formar um losango ao invés do quadradinho? Também vai. Porque como eu expliquei pra vocês, o losango ele se forma ao invés do quadradinho porque tem um dos palitos que tá embaixo e o outro tá em cima. E aí, ó, um fica em cima, o outro embaixo. E aí isso faz com que um dos lados aqui do palito que tá embaixo demore mais para chegar do mesmo tamanho do que o palito que tá em cima. Então a gente vai já fazer aquela volta dupla pra gente corrigir isso, ó. 1, 2. Apenas no palito que tá embaixo, tá, gente? Aí no de cima, ó, uma voltinha de novo. No de baixo agora, 1, 2. E no de cima, uma de novo. Agora que a gente já deu uma volta dupla, a próxima rodada tem que ser de voltas normais. Então, apenas uma volta simples em cada um dos palitos. Aí, que legal, gente. Já tá saindo o nosso quadradinho aí da mandala com o bastidor. Então, essa técnica da volta dupla, gente, sempre que vocês verem que tem aí algum que tá meio estranho, que tá menor que os outros, você pode usar essa volta dupla. Não é regra que ela tem que ser sempre no palito de baixo. Às vezes o palito de cima também tá com alguma coisinha torta, também tá menor. Então você pode usar. É que, em geral, o palito de baixo é que fica precisando, tá? Mas, ó, vamos ver. Tá retinho meu quadradinho? Tá perfeito? Não tá perfeito. O que eu tô achando? Que tá faltando uma volta nesse daqui, ó. Então, quando chegar nele, que ele tiver menor, eu vou lá e vou fazer não só uma, mas 2 voltinhas. E aí, vamos seguir dando uma volta simples em todo mundo. E temos um quadradinho. Olha só, gente. Tá vendo que legal? Tá muito legal, tá muito retinho, bem certinho. Já tá bom esse tamanho. Então, eu vou cortar a linha com uma sobrinha aqui, né, pra dar um fiozinho pra gente fazer o nó. E vou dar um nó no próprio palitinho aqui, arrematando esses nossos primeiros pontos. Tá vendo? Agora, ó, eu vou pegar essas 2 linhas que sobraram aqui atrás, já vou dar um nozinho também. E já vou cortar essas sobras pra não ficar atrapalhando a gente depois. Gente, olha só, então a gente fez o nosso primeiro quadradinho. O que a gente precisa? Precisa de um segundo quadradinho, tá? Vamos lá, vamos fazer igualzinho. Agora a gente pode tirar o primeiro que a gente fez do bastidor. Então, vocês entenderam, gente? O bastidor, ele é basicamente para manter os palitos no lugar enquanto a gente tece. E aí, quando a gente tira, ele já tá firme. E a gente garante que a geometria fique perfeita. Pronto, ó, tá bom? Já tá firme. Temos a nossa primeiríssima peça da mandala. E agora, vou prender este daqui. Vamos marcar o meio. 28, vou marcar aqui em 14. 28, marco em 14.
Uma caneta é ideal, né, gente, pra marcar. Mas como não tá ao alcance, marquei assim mesmo. Então, vamos lá. Prender nossos palitos no bastidor novamente. Bem presinho pra ele não se mover. Quando for colocar o de cima, a gente verifica se o centro tá alinhado com o centro do de baixo, ok? Pronto, prendemos no bastidor. Uma dica aqui legal, gente, que eu vou dar, e uma coisa que é muito importante para que a nossa mandala fique retinha, é que sempre a gente tem que ter a mesma distância do centro até a ponta, do centro até a ponta, do centro até a ponta, tá? Às vezes a gente faz o ângulo certo, né? Deixa certinho o quadradinho em 90 graus, vamos supor, mas uma das pontas fica maior que a outra, e isso não pode. E isso a gente corrige, a gente faz certinho quando a gente amarra exatamente a linha no meio e no bastidor a gente posiciona o centro com o centro aqui, tá bom? Vamos lá, agora é o segundo quadradinho. Vou começar com a linha amarela. Ó, eu vou cortar aqui do meu rolo uns 2 ou 3 metros aqui. Pra não ficar um rolo muito grande pra ir passando aqui entre os nossos buraquinhos do bastidor, né? Então, gente, a mesma coisa. Vamos lá, uma voltinha em cada um dos palitinhos. Ó, uma voltinha aqui. Tá? Vou pegar todo mundo aqui. Uma voltinha aqui. Uma voltinha aqui. Uma voltinha no próximo. Uma voltinha no próximo. E desde o começo aqui a gente já pode ir fazendo uma voltinha em cada palitinho. O bastidor ajuda muito. Ó, uma voltinha em cada palitinho, ó. Tchum, uma voltinha. Próximo. Uma voltinha. Às vezes engancha aqui e a gente tira, ó. Tá? Próximo. Uma voltinha aqui. Próximo. Uma voltinha aqui. Próximo. Uma voltinha aqui. Próximo. Uma voltinha aqui. Por aí vai. Aí, gente, aqui tá acontecendo de novo aquilo de começar a formar um losango. Então, eu já vou passar, quando passar pelo de baixo aqui, vou dar não só uma, mas 2 voltinhas. Sempre deixando os pontinhos bem juntinhos do último que você fez. Passando no palito de baixo, vou dar 2 voltinhas. No palito de cima, uma volta simples. E depois que a gente já deu 2 voltas, a próxima rodada é volta simples em todo mundo. Viram como é que é fácil, gente? A gente criar esse primeiro quadradinho da nossa mandala? O ponto, com esse ponto, vocês vão perceber que depois as variações, tem as variações, só que o ponto é sempre enrolar uma linha, né, uma lã no palitinho. E enrolar, vocês estão vendo que é enrolar mesmo, né, ó. Passar por cima e por baixo. Por cima e por baixo. De forma muito simples, por cima e por baixo. Por cima e por baixo. Vou amarrar, vou arrematar aqui nesse palito. Viro pra trás, dou um nozinho no próprio palitinho. Mais um pra ficar bem firme. Já vou amarrar aqui atrás. E vou cortar a sobra. Lembra, gente, que as 2 peças iniciais precisam ter exatamente o mesmo tamanho, tá?
Ó, tá vendo que o amarelo tá menor, então eu fiz isso de propósito porque eu vou querer terminar ele com o branco, tá? Pra ficar com duas cores o nosso quadradinho. Então, vamos lá. Vou amarrar aqui. O branco em qualquer uma das pontas da nossa mandala. E vou começar dando uma volta em cada palitinho. Puxo o nozinho pra trás, pra ele ficar lá atrás, tá bom? E vamos aí sempre por cima, dando uma volta em cada palitinho. Sempre por cima, tá, gente? Ó, por cima, depois eu pego por baixo. Vou por cima, depois eu pego por baixo. Tô explicando de várias formas como a gente faz esse ponto, né, o quadradinho, pra vocês verem que é bem simples. Depois que vocês entenderem aí, não tem mais erro, tá? Ó, uma voltinha. Uma voltinha. Bom aí é que vocês podem voltar, ver, rever o vídeo, tá? Se precisar. Porque depois que vocês pegarem isso aqui, gente, aí a mandala vai embora. Ó, tô achando esse daqui menor. Então, vou dar 2 voltas. O que acontece às vezes? Também o palito que a gente amarra a lã fica um pouquinho maior. Então, a gente precisa estar sempre de olho se tá aparecendo retinho pra gente o quadradinho. Se tá todo mundo do mesmo tamanho, com a mesma distância com relação ao centro. Né? Essa distância aqui do ponto final com relação ao centro. Ó, tá vendo o nosso quadradinho? Gostei desse quadradinho que começou com amarelo. Deixa eu ver aqui, vou colocar em cima do outro pra verificar o tamanho. Ó, gente, tá exatamente do mesmo tamanho, tá perfeito. O que eu vou fazer aqui? Arrematar. Arrematar onde, lembra? No mesmo palito que a gente amarrou. Quando a gente começa a trocar de cor, aí já fica... já tem mais isso pra gente prestar atenção, né? A gente terminar sempre no mesmo palito que a gente começou, porque já vai estar aqui, ó, o nozinho. Isso só não acontece da primeira vez porque o nozinho fica no meio. Na verdade, a gente não tinha amarrado em nenhuma das pontas, né? Então, não tem como terminar no mesmo palito que a gente começou, porque não tinha mesmo um palito especial. Agora tem. Agora a gente amarrou nesse daqui, ó. A gente vai terminar nesse também, garantindo que a gente deu o mesmo número de voltas em todo mundo, com exceção das voltas duplas, mas que foram pra corrigir mesmo, que a gente deu conscientemente, né? Vou dar um nozinho no próprio palitinho, aproveitar essa parte da lã aqui atrás que sobrou pra dar mais um nozinho. Oba! Perfeito! Vou cortar as sobras. Olha só, gente. Então, já temos as nossas 2 peças da nossa mandala, né? Os 2 quadradinhos, assim como a gente fez aqui a primeira. O que a gente vai fazer agora? Se essa peça aqui fosse em cima, eu já poderia posicionar ela aqui no meu bastidor, mas não vai, ela vai embaixo. Então, eu vou tirar essa daqui do bastidor. Vou colocar a minha que vai embaixo. Prático, gente. O araminho de pão é uma maravilha aqui. E o bastidor é criatividade, né, gente? Teve uma aluna minha no workshop passado que fez com um prato fundo o bastidor. Cada um faz com o que tem. Às vezes a pessoa tem um fundo de garrafa grande aí, de plástico, dá pra cortar, né, o centro, e ela fica uma estrutura bem forte também. Eu fiz de papelão, que é uma coisa que fica fácil aí de todo mundo encontrar. Gente, é o seguinte, então, agora a gente vai colocar no bastidor o outro quadradinho também, em forma de asterisco, né? E vamos posicionar ele aqui certinho, centro com centro do outro, ó, no bastidor. E vamos lá. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Tem muita gente que me pergunta
meus alunos, por que que os quadradinhos são do mesmo tamanho, né? São exatamente do mesmo tamanho, ó, porque quando a gente vira, se o de trás for maior, meus alunos tendem a achar que o de trás tem que ser maior para poder aparecer, mas não, porque se for maior, a geometria começa a ficar diferente no palito inteiro, na mandala inteira. Isso aqui vai reverberando para a mandala toda, né? Esse começo, essa estrutura aqui. Então, para a gente manter a geometria perfeita, retinha, os dois quadradinhos tem que ser do mesmo tamanho, mesmo que a gente vire e o de baixo suma, não tem importância, tá bom? Então, vamos posicionar aí centro com centro. E palitos presos no bastidor. Esse bastidor aqui tá com mais furinhos pra quando for fazer a mandala de mais pontas, tá, gente? Mas a gente só tá usando aqui 8 pontas. Mandalinha presa no nosso bastidor. O que a gente vai fazer agora? Octógono, né? Ficou um pouquinho diferente o centro, até gostei desse daqui. Gostei bastante com o centro amarelo. Então, vamos lá, gente. Vamos chegar a mandala no mesmo ponto dessa daqui. Vamos fazer agora o octógono, que nada mais é do que a gente amarrar uma linha aí em qualquer um dos palitinhos. Vou fazer agora com a amarela. Então, amarra a sua linha em qualquer um dos palitinhos aí do seu bastidor. Qualquer uma das pontas, né? Sempre que for amarrar, amarra bem firme. Dá um nozinho duplo aí, um nó cego, e deixa bem próximo do último ponto que você fez, né? Tá aqui. Segurando aqui o nozinho pra trás, pegando a nossa linha, a gente vai dar uma volta completa, né? Em cada um dos palitinhos. Demos uma volta no primeiro. Vamos pro segundo. Uma voltinha no segundo. Uma voltinha no terceiro. Uma voltinha no quarto. Próximo. Uma voltinha no quinto. Uma voltinha no sexto. Uma voltinha no sétimo. Uma voltinha no oitavo. E voltamos pro primeiro. Mesmo estando no bastidor, gente, verifica se seus palitos estão firmes aí, não estão saindo do lugar, tá? Senão você volta eles pro lugar, mas não é pra sair. Se você fez o bastidor certinho, o bastidor é pra ficar bem firme, né? Vamos lá, vamos continuar então. A gente tá aprendendo aqui a nossa estrutura com o octógono, ó. Uma voltinha simples no primeiro, uma voltinha simples em cada um dos palitinhos na sequência. O octógono também tem aquela técnica da volta dupla? Sim, em qualquer ponto você pode utilizar, tá? Aquela técnica da volta dupla. Se você vê que algum palitinho tá meio estranho, tá menor o ponto, aí você dá uma volta dupla. Opa, às vezes engancha aqui no bastidor. Não tem importância. Aí vocês vão ver, gente, o que vocês preferem fazer aí com o bastidor, sem o bastidor. O importante é aproveitar aí. Fazer do jeito que você preferir. Bom, já tá legal, deixa eu ver. Comecei nesse palito aqui, vou terminar nele. Então, vamos chegar lá. Aqui e aqui. Vou cortar. Vira pra trás. Dá um nozinho aí no próprio palito. Né? Gente, nó no próprio palito também, ó. Facinho, ó, tá? Vem aqui, joga por trás, ó. Faz uma barriguinha aqui na frente e põe a ponta dentro da barriguinha. Um nozinho todo mundo, né, sabe fazer. Aí, a gente amarra as pontas aqui atrás, pra garantir que todo mundo fique bem seguro. Corta as sobras. Depois que já tiver amarrado. E tcharam! Ajeita aí, deixa todo mundo retinho. Vê se ficou firme. Aproveitem, quem for fazer com bastidor,
Pra você puxar bem essa linha, tá? Pra ela ficar bem esticadinha, bem retinha, firme. Porque aí na hora que você tirar do bastidor, que a gente vai tirar agora, vai estar todo mundo bem presinho, tá? Depois que a gente prendeu, gente, a estrutura, né? Fez o octógono aí da junção dos nossos dois quadradinhos, a gente já pode tirar a peça do bastidor. Então, vocês viram para que serve? Serve pra gente manter essa geometria perfeita, né? A gente manter os espaços aqui entre os palitos iguaizinhos, né? Porque quando a gente faz sem o bastidor, no começo pode ser um pouquinho mais difícil. Depois pega o jeito, viu, gente? Aí nem precisa mais usar o bastidor, pelo menos para as mandalas de menos pontas. Oba! Prontinho! Não vamos mais precisar do bastidor. E agora é só voltar lá na aula que a gente estava para continuar tecendo, já que a gente chegou no mesmo ponto daquela outra que eu estava fazendo sem o bastidor. Beijo!